Fala galera, aqui quem fala é o Léo e hoje eu trago para vocês um vídeo falando a respeito de um assunto que nós nunca abordamos aqui no canal. Você já pensou em comprar um desktop ao invés de comprar um notebook? Isso já passou pela sua cabeça? Bem, eu ando acompanhando alguns grupos, o meu grupo e um outro grupo que eu participo a respeito de notebooks e desktops, e eu vejo que essa é uma discussão frequente, além de as pessoas não entrarem em um acordo a respeito disso, se é melhor comprar um notebook ou comprar um desktop. Então, por isso, trago esse vídeo para vocês. Antes de mais nada, queria lembrar que se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva, deixa seu like, não deixe de acompanhar os vídeos, as lives e se você quiser receber mais notificações, em tempo real do que acontece aqui no canal, me manda o seu número de celular para eu colocar você na minha lista de transmissão. Você pode mandar o seu número pelo Facebook, Instagram, Twitter, pode ser nos comentários, mensagem, você escolhe. Pode ser por e-mail, canalreviewtech@gmail.com, facebook.com/reviewtech, twitter.com/reviewtech, instagram.com/reviewtech, é tudo a mesma coisa. E se você quiser, aqui na descrição tem todos os links. Vamos então falar um pouco sobre os desktops. Bem, para falar um pouco sobre os desktops, eu entrei no site da Pichau Informática. É uma loja que eu tenho um pouco como parâmetro, os preços deles são bons, apesar de eu nunca ter comprado aqui. Não estou fazendo propaganda nem nada disso, é mais para a gente ter uma base, porque eles têm desktops prontos já para a gente dar uma olhada. Então, entre vários desktops aqui, eu selecionei para a gente 3 modelos. Nós vamos olhar esses modelos, olhar as comparações das peças e então partir para a comparação com notebooks. Para começar, um modelo de entrada, que é um modelo com uma 1050 Ti de 4 GB, saindo R$ 2.600 à vista. É sempre bom lembrar que esses valores só incluem a CPU. Se você não tem um desktop, você vai ter que pensar em investir no monitor, mouse e teclado no mínimo, sem contar se você quiser periféricos e etc, fone de ouvido, caixa de som, a seu critério, mas a princípio aqui é só o preço da CPU. Então eu vou admitir que você já tem um monitor, ou se você não tem, que você vai arrumar um monitor e não vou colocar isso no preço da máquina, senão aí vai subir mil e tantos reais e aí já começa a ficar um pouco inviável essa comparação. Bom, para começar, o que nós temos aqui nesse desktop? Nós temos um processador i5 7400 da 7ª geração com 3.0 GHz de clock e o Turbo Boost lá até 3.5 GHz. Ele tem 4 núcleos e 4 threads. Ele tem uma NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti com 4 GB de memória dedicada GDDR5. E a placa-mãe com suporte até 32 GB de memória RAM do tipo DDR4 2133 MHz. Tem também PCIe 3.0, USB 3.0, enfim, sistema de áudio e tudo mais. Aqui um detalhe sobre os gráficos que a gente consegue com essa máquina. Então eles colocaram aqui alguns jogos, por exemplo, CSGO 216 FPS, Rainbow Six 85, isso tudo no Full HD, mas não fala configurações otimizadas pelo GeForce Experience, ou seja, você não sabe que configuração que ele está usando, mas dá para conseguir isso aqui, provavelmente no médio, no low, talvez até no high, dependendo do jogo, mas o GeForce Experience tende a otimizar sempre para 60 FPS pelo menos, então ele sempre joga uma configuração um pouco mais baixa do que dá para jogar. Tirando isso, nós temos, deixa eu ver aqui, um HD de 1 TB normal, 3.5 polegadas, uma fonte de 400 watts, e aí tem o gabinete aqui e tudo mais, e eu tô tomando a iniciativa de colocar 16 GB de memória RAM, porque eu acho que é necessário. Se você quiser, você pode colocar SSD e tal. E aí ele vai para R$ 2.900. Esse é o modelo de entrada que eu selecionei aqui. Muito bom para a gente comparar com os notebooks depois.
Além disso, eu trouxe aqui um modelo intermediário que é com o i7 já. Eu não achei aquele outro modelo com o i7, só com o i5. Esse modelo já vem com o i7 e com uma GTX 1060 de 6 GB. Aí já é uma outra história, né? Bom, ele é um processador i7 7700 da 7ª geração, com 4 núcleos e 8 threads, 3.6 GHz, Turbo Boost até 4.2. Tem uma GTX 1060 de 6 GB de memória GDDR5, e aqui a memória também suporta até 64 GB DDR4 de 2133 MHz, com USB 3.0 e tal, mais ou menos parecido com aquele outro. E aí, novamente, a gente tem aqui o desempenho. Vejam que o desempenho está parecido, por exemplo, no CSGO. Então, novamente, fica um pouco difícil para a gente conseguir interpretar esses valores aqui. Mas nós temos então o processador, que ele dá a capacidade de processar conteúdo até em 4K, enfim, ele é bem legal, ele tem suporte a Thunderbolt 3, enfim, uma tecnologia bem legal. Hoje, inclusive, um professor meu até brincou um pouco, porque eu falei para ele que já existe USB tipo C, e ele ficou inconformado que está avançando e tal. E eu falei para ele que esse USB tipo C com suporte a Thunderbolt 3 é o futuro. A gente consegue ligar até 6 dispositivos nessa mesma entrada. Se você entrar em sites da China, aí, AliExpress, Wish, etc., você vai ver que tem vários adaptadores de USB tipo C para infinitas possibilidades, HDMI, USB 3.0, cartão de memória, cabo Ethernet, enfim, várias possibilidades. Aí nós temos aqui a 1060 de 6 GB, o clock é parecido com o que eu tenho na minha e tal, beleza. Nós temos aqui a memória de 8 GB, eu vou novamente vir aqui, já escolhi 16. E nessa configuração com 16 GB, 1 TB tal, essa máquina está saindo R$ 4.220. Aí vocês vejam que já é um salto considerável de R$ 1.300 em relação à outra, porém a gente tem uma placa com a 1060. A máquina que eu trago por fim é, claro, uma com a 1070, então uma das melhores que a gente pode ter, né, tirando a 1080. Ele também vem com o i7 da 7ª geração, 7700, e a GTX 1070 de 8 GB de memória dedicada GDDR5. Esse processador é aquele mesmo, 3.6 GHz, com 4 núcleos e 8 threads. Essa placa-mãe é um pouco diferente, ela suporta só 32 GB de memória DDR4. Novamente nós temos aqui a configuração, mas como está tudo otimizado pelo GeForce Experience é difícil comparar. E nós temos aqui também um HD normal, 3.5 polegadas, e aqui eu acrescentei 8 GB a mais, esse valor já está com 16. E agora nós temos R$ 4.610 à vista no boleto. Então veja que eu, particularmente, pela diferença de valores, eu pegaria esse com a 1070, claro, por R$ 400, não pegaria esse modelo com a 1060. Bom, mas então falei de placas, configurações e tudo mais, e o que a gente pode inferir dessa análise, né? O que dá para saber? Esse processador é bom? Como ele se compara com outros processadores que nós temos por aí? Então, por exemplo, fazendo uma comparação desse i5, parece simples um i5, mas vamos ver do que ele é capaz. Se a gente comparar ele, agora eu estou no CPU User Benchmark aqui para a gente fazer uma comparação. Se a gente for comparar ele com o modelo i5 da 7ª geração dos notebooks, o 7300HQ, a gente vê que ele é mais ou menos de 5 a 10% melhor. Ele está bem ranqueado aqui no site. E vejam aí que, em geral, ele tem single core mais rápido, quad core mais rápido, multicore mais rápido, enfim. A gente consegue um desempenho razoavelmente melhor com ele. Então, se você está preocupado porque um i5 7400 não tem nem letra, não é X, não é K, não é nada, será que ele é bom? Bom, aqui a gente tem uma comparação. Os dois são 4 núcleos e 4 threads, mas esse daqui ele é 2.5 GHz, enquanto esse da direita, o do desktop, é 3 GHz, então ele tem um clock maior.
Isso, claro, acaba sendo melhor para o processador. Comparando esse mesmo processador com o processador que eu tenho na minha máquina, que é um i7 6700HQ. Vejam aqui que ele também está mais bem ranqueado e no primeiro comparativo de velocidade efetiva ele é 15% melhor, já no uso médio ele é 4% melhor e no peak overclock, como vou dizer, o pico do overclock, o pico de desempenho, ele é cerca de 4% melhor, o meu processador em relação a esse 7400. Então, particularmente, eu diria que esses dois processadores são mais ou menos iguais, lembrando que esse processador de desktop é 3 GHz, enquanto o meu é 2.6, porém, o meu tem 4 núcleos e 8 threads, enquanto esse i5 tem 4 núcleos e 4 threads. Então essa é a diferença básica. Arriscaria dizer que se você está pegando esse processador, você está pegando algo parecido com o processador que eu tenho hoje. E comparando ele com o 7700HQ, que é o modelo novo do meu processador, aí sim a gente já começa a ter uma boa vantagem, boa não, relativa vantagem, vamos dizer, do i7 7700HQ. O i5 ele é mais rápido, velocidade efetiva cerca de 4%, então mais ou menos igual, enquanto no resto o i7 7700HQ consegue ser um pouco melhor, 7% no uso médio, 15% no pico de overclock. Então a gente vê aqui, ó, nice to have, isso não entra muito em comparação aqui, né? Não vamos falar sobre isso, mas ele também está bem parelho, apesar de estar um pouquinho atrás desse processador. Então, apesar de você estar pegando um i5, você está pegando um i5 muito comparável aos processadores que nós temos nos notebooks gamer atualmente, que é o i5 e o i7 da 7ª geração. Se a gente for comparar, por exemplo, este processador, o i7 7700HQ, o 7700, desculpa, sem HQ, aí sim a gente já começa a ter uma boa vantagem. Eu vou colocar ele aqui, eu tinha esquecido de selecionar. Já vou comparar ele com o melhor. Então vejam aqui a diferença. O i7 da 7ª geração de notebook, ele está aí na, sei lá, colocação número 100. Enquanto esse aqui do desktop na colocação 33. O de notebook é 2.8 GHz, o de desktop é 3.6 GHz, ambos 4 núcleos e 8 threads. Em geral, velocidade efetiva 22% melhor para o de desktop, também 22% melhor no uso médio e no pico de overclock 16% melhor. Então vejam que na questão, comparando esse processador i7 7700 com o 7700HQ de notebook, aí sim ele leva uma boa vantagem, e se esse é o melhor dos de notebook que nós olhamos, claro que em relação aos outros o de desktop vai ser muito melhor. Então no caso dessas duas máquinas aqui, você está levando um processador bem legal, bem melhor do que você pode ter no notebook de entrada, mais ou menos com a mesma configuração. Vamos dar uma olhada agora nas placas de vídeo. Que diferença tem da 1050 Ti para 1060 para 1070? Vocês viram também que saiu 1070 Ti? Vamos dar uma olhada aqui. Comparando agora, eu estou no GPU User Benchmark, é o mesmo site, só que esse para comparar GPUs. Eu selecionei aqui GTX 1050 Ti de 4 GB com a GTX 1060 de 6 GB e a diferença é muito grande aparentemente. Vejam que chega a 85% de velocidade efetiva maior do que a 1050 Ti, no uso médio também e no pico de overclock 88%. Me desculpe pela minha tradução um pouco idiota, né? Mas é para simplificar um pouco para quem não tem muito conhecimento e está tentando entender aqui, por isso que eu estou usando essas traduções, meio que ao pé da letra. Então, vejam que a diferença é muito grande, quase 100%, e eu particularmente comparei a 1060
Com a 960M a diferença foi de mais de 100% e na comparação com a 1050 chegou a ser uns 70%, 60% mais ou menos no notebook. No desktop essa diferença tende a ser um pouco maior mesmo. Só que claro, a diferença de preço que nós estamos vendo aqui, nós estamos de 2.900 para 4.200, R$ 1.300 por essa diferença, que eu particularmente acho que pode valer a pena, mas não se você for pegar o modelo com a 1060, e sim o modelo com a 1070, que aliás é o que nós vamos comparar agora, a 1060 de 6 GB com a 1070 de 8 GB. Vejam aí que a diferença de preço, isso aqui é uma simples conversão de dólar, então esse valor não está muito próximo da realidade. E vejam aqui que a 1060 está perdendo aqui até que razoavelmente para a 1070, cerca de 40% melhor a 1070. Então também de se levar em consideração. Aí a gente volta naquela comparação. 40% melhor por R$ 400 a mais, eu preferiria ficar com a 1070, a não ser que dinheiro fosse realmente algo impeditivo no momento. Então, olha aí, cerca de 40% melhor a 1070. E comparando agora a 1070 com a 1070 Ti, apenas a título de comparação, a 1070 Ti é um lançamento, chegou há pouco tempo. Vocês vejam que ela é a 6ª melhor ranqueada, provavelmente deve perder para a melhor da AMD, a 1080 Ti, a 1080, e cerca aí de 10 a 15% melhor que a 1070. Isso apenas a título de comparação para a gente dar uma olhada aqui. Bem legal que a Intel lançou esse modelinho aqui, a diferença de preço só que está um pouquinho grande aí em relação a 1070, não sei se vale a pena. Bom, mas falamos de desktops, de peças e agora na comparação com os notebooks. Eu separei o notebook com a 1050 e um com a 1060 para a gente comparar, 1050 Ti, desculpa. Então aqui no site da Americanas nós temos um Lenovo Legion Y720 i7 7700HQ com a 1060 de 6 GB, 2 TB de HD, suporte a VR, enfim, a única coisa é que ele tem apenas 8 GB de memória RAM, nada que a gente não possa resolver facilmente fazendo um upgrade, porque ele tem 2 slots, e hoje, para mim, essa é a máquina que mais está valendo a pena no mercado, dentre todas que tem por aí. Vocês vejam que ele está custando R$ 6.000, sendo vendido pela Lenovo no site da Americanas, R$ 6.000, um modelo com a 1060, um modelo com 2 TB de HD, nós temos aí também memória DDR4 que pode ser ajustada, pode ser expandida para 16 GB, sistema de som JBL com subwoofer, nós temos suporte a Thunderbolt 3, então realmente essa máquina está muito legal. A gente vê aqui, por exemplo, esse eu acho que é o Helios 300, provavelmente, já está aí na faixa de 7, quase 8 mil reais. Então essa máquina está muito legal, recomendo muito para quem quiser. Tem aqui a questão do frete, vou colocar o CEP da faculdade, que é lá em São Paulo, para a gente ver. Frete grátis, olha aí, melhor ainda, então R$ 6.000 a máquina com a 1060. No caso, com R$ 6.000 a gente compra um desktop com a 1070 e sobra dinheiro. O ponto que a gente tem que levar em consideração é que, nesse caso, se você não tiver um monitor, você vai ter que comprar um monitor. E isso vai sair relativamente caro. O monitor chega a custar R$ 1.000, um monitor legal, até mais de R$ 1.000. E você ainda vai ter que comprar mouse, teclado, enfim. Vamos colocar que você vai gastar R$ 1.300 entre monitor, mouse e teclado. Se você fizer as contas aqui, 4.600 mais 1.300 sai 5.900, praticamente o mesmo preço do notebook. O que você deve levar em consideração quando você está escolhendo entre um desktop e um notebook? A vantagem inigualável do notebook é que você pode levar ele para onde você quiser e o desktop você fica amarrado na sua casa, no seu quarto, onde quer que ele esteja. Para você transferir um desktop de lugar não é tão simples, enquanto o notebook
você coloca na mala e leva. Por isso que eu paguei caro num notebook e não tenho um desktop. Porque para mim, eu preciso levar para a faculdade e o notebook faz a diferença. Então, essa é a diferença fundamental em relação entre um desktop e um notebook. Claro, o desktop vai ter desempenho melhor, você consegue comprar um com a 1070 com o mesmo preço que você compraria um notebook com a 1060, mas você não pode levar ele para onde você quiser. No meu caso, eu levei ele para a faculdade, lançou Destiny, eu joguei lá antes de começar a aula, eu levo para casa da minha namorada quando eu preciso fazer alguma coisa da faculdade, se eu quiser ir para a praia eu levo ele, consigo jogar lá. Então essa é a grande vantagem do notebook. Se você não precisa de mobilidade, vá para um desktop que vale mais a pena. Se você quer mobilidade, precisa ou goste apenas de mobilidade, opte por um notebook. Pela diferença de preço, essa máquina da Lenovo abriu uma porta muito legal para quem quer um notebook bom, que rode bem e que seja portátil, claro. E se você quer ver gameplays dessa placa de vídeo, olha aqui no canal que eu tenho vários gameplays com a 1060, você pode tirar suas dúvidas. Vamos agora voltar para uma máquina com a 1050 Ti, que é este Acer Predator 15. Eu não peguei, desculpa, Acer Predator 15 é o meu. Esse é o Acer VX5, não é Predator 15, esse é o meu, VX5, com a 1050 Ti. Não peguei o Dell porque agora ele está vindo com tela IPS e ele tá mais caro um pouco que o normal. Então peguei esse que deve ser um dos melhores notebooks que a gente tem aqui por esse valor. Então R$ 4.200 arredondando à vista, sem contar frete, que deve ter. E esse frete é de... Não, tem frete grátis. Legal, você pode retirar na loja, melhor ainda. Então, R$ 4.200. Se você voltar lá, nós temos um notebook com a configuração parecida. Lembrando que esse aqui é o com i7, então o processador deles dois é mais ou menos igual, com i7 levando uma pequena vantagem. E a mesma placa de vídeo por R$ 2.900. Se a gente for ver, 2.900 mais uns 1.300 de monitor e tal, sai 4.200. Exatamente o mesmo valor do notebook e a gente volta naquela mesma questão. Você prefere desempenho ou portabilidade? Nesse caso, o desempenho é muito próximo. Eu optaria pelo notebook porque a diferença de valor é mínima, quase zero, e você pode levar o notebook para onde quiser e o desempenho é parecido. No caso do outro que a gente estava comparando, era uma 1060 contra uma 1070, aí é um pouco complicado de comparar, o desktop é muito melhor, mas novamente, o que tem que guiar a sua escolha aqui é se você quer portabilidade ou não. Se você não precisa, vá para o desktop. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Se você gostou, deixa seu like e se inscreva no canal para dar aquela força. Não esqueça de deixar seu número para você entrar na lista de transmissão do canal. E é isso aí, galera. Obrigado por acompanhar e a gente se vê então no próximo vídeo.